Você pensa em ter um terreno, uma propriedade para ter um refúgio para você e para a sua família, longe dos problemas urbanos, ou começar as suas preparações e não sabe bem se pode temer invasões de terras, como as que têm sido noticiadas aí, casos como a gigante da celulose na Bahia, a Suzano, por exemplo. Muito trabalho para tirar os sem terra que invadiram lá, como é que vai ficar aquilo? Muita gente pensa, mas ninguém vai invadir um terreno pequeno, não serei um latifundiário, certo? Errado. Se você queria se ver livre de problemas urbanos como tráfego, tráfico, lixo, barulho, poluição, violência urbana e insegurança, saiba que mesmo quando a sua terra não é um alvo direto, as barracas de lona preta das invasões podem criar um verdadeiro aglomerado com todas as carências e problemas dos centros urbanos bem ao lado do seu refúgio. Bem-vindo ao Notas de Preparação, é o quadro aqui do Missão Carcará em que trago as notícias e reportagens sobre a visão do sobrevivencialismo, da preparação e da sustentabilidade, autossustentação. Ao final, confira também as dicas, reportagens e notas de preparação que divulgo diariamente no Twitter, no Instagram, Facebook, TikTok, Quai, Rumble, Locals, onde você pode me seguir e obter ainda mais informações. Veja aí. A primeira coisa que você deve fazer antes de comprar um terreno para ser o seu refúgio é saber se aquela área ou as candidatas são parte de uma fazenda maior, que seja improdutiva ou já seja alvo de reforma agrária ou de disputa de herdeiros que paralisou ali suas atividades, ou tenha dívidas trabalhistas muito vultuosas com muitos funcionários. Tudo isso pode a tornar um alvo de invasão e você é um vizinho de um assentamento. Outra forma de pesquisar é também com os sindicatos rurais ali da região, geralmente ligados a esses movimentos e que têm conexões com os invasores de terra ou com políticos ligados a esses movimentos. Mas não adianta você chegar ali diretamente perguntando sobre um local, quais são os planos deles de invasão, eles não divulgam isso justamente para pegar de surpresa os proprietários. E a lei? É preciso também uma abordagem mais criteriosa, levar tempo, conquistar a confiança ali, descobrir se há empresas de grande porte em áreas revolutas, que não estão utilizando para atividades econômicas, se alguma delas está na mira da reforma agrária ou das invasões e é perto o suficiente para trazer repercussões negativas do ponto de vista aí de todos eles de segurança, economia, de tráfego e tudo mais, para o refúgio que você está procurando para você e sua família. E afinal, legalmente, quais são os terrenos que, uma vez invadidos, podem ser depois desapropriados para a reforma agrária? Bom, a reforma agrária é regulamentada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Terra, e de acordo com essas legislações, as terras devem ser improdutivas, ou seja, devem estar ociosas ou sem uso produtivo ou subutilizadas, de modo que a sua produtividade seja inferior à metade da capacidade produtiva. A subutilização pode ser caracterizada também por uma série de fatores, como a falta de investimento em tecnologia, a ausência de culturas ou criações que gerem renda, ou a falta de exploração das áreas disponíveis. Um pouco a considerar e a se julgar. São não cumpridoras de função social, não têm uma produção de alimentos, desenvolvimento de atividades econômicas ou para a promoção do bem-estar social, que pode ser muito divago também. E conflitos agrários, aqui uma zona mais cinzenta ainda, que pode ser literalmente qualquer lugar já invadido e não reintegrado, ali tem um conflito. A área pode ser então desapropriada se estiver envolvido em conflitos agrários, como disputas de terra, conflitos entre proprietários e trabalhadores rurais ou conflitos envolvendo poceiros e grileiros. E quem o Instituto Nacional da Reforma Agrária considera apto, o INCRA, a receber terras para a reforma agrária? Seriam trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra cadastrados no INCRA. Agricultores familiares bem definidos em legislação. Comunidades tradicionais, como aqueles que têm costumes e práticas culturais próprias, como os quilombolas, povos indígenas, pescadores artesanais, ribeirinhos, entre outros. Também, cooperativa de trabalhadores rurais cadastrados no INCRA. E como está hoje essa situação de invasões e as dificuldades das ações de reintegração de posse? Bom, em 2019, de acordo com o INCRA, foram registradas 255 invasões com 2.700 famílias afetadas. Em 2020 foram 288 invasões de terra, 4.800 famílias entraram nessas terras. De acordo com o INCRA, entre 2019 e 2020, 106 operações de desocupação
totalizaram 1.514 famílias retiradas. Em 2018, um pouco menos, 83 operações, 1.195 famílias. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, e aí pegando rural e urbano, 12.500 operações de desocupação de áreas urbanas e rurais. No entanto, vale ressaltar que esses números podem ser subestimados, pois nem todos os despejos são registrados oficialmente, tem aqueles que são feitos ali de outros métodos. Pode parecer exagero, mas uma operação de salvamento foi montada em Portugal depois que um rebanho de 21 cabras se perdeu nas montanhas da Serra da Estrela em Manteigas. Os animais buscavam pastagens mais altas. Veja mais na descrição. O estudo da UFRJ publicado na Science diz que o Rio Paraopeba tem pontos de proliferação de micróbios resistentes a antibióticos, um sério risco para a saúde humana, em uma área que foi devastada pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Mais na descrição. Viajar muito tempo em uma única posição causa compressão das veias, inchaço nas pernas e traz o risco da trombose do viajante. Uma das soluções é se movimentar durante o voo, usar roupas e sapatos confortáveis, mais na descrição. Evite queima de eletrodomésticos e eletrônicos com quedas de energia. Tire equipamentos sensíveis da tomada como TV e computador. Use no-breaks, DPS, anti-raios e verifique se não há vazamentos ou mofo próximo da área dos equipamentos, mais na descrição. Sabia que a cebola pode ser usada para polir metais e joias quando esmagada em uma porção de água? Também limpar grelhas de churrasqueiras esfregando os pedaços e usar também para conservar frutas dentro de recipientes. A cebola roxa é muito boa também para tingir.